Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Meu nome é Miguel Gonçalves Medrado, curso segundo período vespertino de Direito na FACAP, e hoje eu vou apresentar um trabalho na disciplina de Introdução ao Estudo de Direito 2, ministrado pelo professor Nadielson, para a obtenção de nota da primeira unidade. O artigo que eu escolhi foi da Unila Salles. O nome do artigo é Direito, Rock e Desilusão, a representação do direito na música Injustice for All, do Metallica. Motivos da escolha. Bem, escolhi esse tema para tentar demonstrar que o rock ele é muito mais que um barulho. Muitas pessoas associam o rock a apenas o heavy metal, e acho que depois dessa apresentação as pessoas vão passar a rever esses conceitos ou preconceitos, né? E a relação com ele, com a introdução ao direito, é basicamente a de questionar as coisas, de, de olhar as coisas de uma outra forma, de um certo distanciamento do mundo jurídico, mas esse distanciamento serve mais para olhar por fora, para analisar as questões que estão dentro do ordenamento jurídico. Bem, vamos pela introdução. Vamos começar pela introdução. O artigo deve deixar bem claro que tanto o direito quanto a arte, elas estão diretamente associadas, né? Tanto a literatura quanto a música também apresentam como uma possível e promissora contribuinte para trocas entre as cidades da área do saber. A diferença entre a música e a literatura. Além de possuir o elemento texto, a música possui ainda um elemento melodia, que também temos o público, e ao contrário da literatura, encontra-se mais acessível a toda e qualquer pessoa, de qualquer classe social, seja via rádio, internet, televisão, MP3 player e etc. Neste sentido, trata-se de uma linguagem um pouco mais democrática. Nota-se aqui também, né, que a música ela também dissemina ideias que circulam na sociedade, inclusive no que se refere ao direito. Você vê que a música se torna mais palpável para os cidadãos em comum, né? Todo mundo tem a música lá. E além dela ter a letra, a melodia, ela apresenta uma... O que mais importa nela é a questão da melodia e também a acessibilidade dela, que a música ela pode aflorar o sentimento de uma determinada sociedade, né? Deixa uma linguagem um pouco mais democrática nesse sentido, que fica mais palpável para todas as pessoas. O rock e o direito. Fruto de um contexto social de críticas e manifestações, o rock revela os anseios e desejos da sociedade, que o origina e consome. Se o direito existe como uma forma de servir os indivíduos, é importante que os juristas se entendam para essas expressões, que traduzem sentimentos e ideias diversas. Buscar o elemento jurídico presente no meio artístico, no caso do rock, não apenas auxilia a compreensão do direito a partir de uma perspectiva completamente nova, diferenciada e muito mais presente no meio social, como também pode oferecer subsídios aos pesquisadores dos estudos culturais, da música e do rock, uma vez que o direito não é elemento primordial da análise desses pesquisadores. Diversas lacunas no entendimento dessa linguagem artística podem ser supridas. O que dá para entender sobre esses textos aqui, nessa primeira parte, é que o rock ele é muito mais do que apenas um estilo musical. Ele vai funcionar também como uma forma de manifestação das pessoas perante o establishment, que é o sistema atual, que o sistema, como sabemos, é comandado por pessoas e pessoas falham. E o rock vai ser uma forma de das pessoas transmitirem todos aqueles sentimentos ruins e vão mostrar para fora. Isso é muito importante também para o entendimento do direito, né? Que o direito também é uma ciência, querendo ou não, né? Uma ciência humana, pois ela tem que atender os interesses da sociedade. E o rock é muito importante nesse sentido, porque ele vai mostrar, como eu havia falado anteriormente, ele vai mostrar a necessidade que as pessoas estão sofrendo, não é? Direito, arte e rock. Abordagem de Balkin e Levinson entre o direito e arte. Bem, basicamente eles vão querer deixar o direito
como uma performance, que eles vão querer enxergar o direito como uma performance, ou seja, vai ser mais uma atuação que se faz dos textos em vez dos textos em si. Eles vão analisar não apenas o que está escrito, mas vão enxergar o direito como uma performance, uma prática social do direito. Assim, os atores acreditam que o direito como performance é melhor exemplificado não a partir de professores, mas a partir de sujeitos diretamente relacionados a decisões judiciais. A grande novidade apontada pelas perspectivas desses autores em relação aos estudos do direito e literatura é, portanto, a inclusão e a relevância da plateia para o direito. Então, a plateia para o direito vai ser muito importante para enxergar o direito como uma performance e não como uma ciência estática. Eles vão apontar dois motivos cruciais para a inclusão da plateia. Primeiro motivo, a atuação exerce efeito sobre o público. Assim, os autores têm a grande responsabilidade de escolher o que e como atuar. A segunda, a performance deve se adequar a padrões socio-históricos de autoridade e fidelidade. Estes padrões emergem tanto das tradições como das próprias performances e tornam-se um desafio que para o músico, o ator teatral ou o jurista. O rock para Paulo Chacon. O rock não é apenas um tipo especial de música, de compasso ou ritmo. Restringi-lo a isso é não conhecer sua profunda penetração numa parcela, cada vez mais significativa das sociedades ocidentais. Isto porque, embora seja um gênero musical, ele possui certas peculiaridades. A dança, ele vai deixar bem claro que a dança, o ato de cantar, independente do idioma, e o apelo auditivo como caracteres importantes, mas o que diferencia o rock dos demais estilos musicais seria o seu público, ou seja, o público é fundamental para todos eles, né? Para todos esses autores. O rock é muito mais do que um tipo de música, ele se tornou uma maneira de ser, uma ótica da realidade, uma forma de compreender. O rock é e se define pelo seu público. Desta forma, o rock traz às suas letras um cunho sociopolítico, gerando reflexo significativo da ação política. O artigo vai deixar bem claro que os advogados deveriam se inspirar nos músicos de rock para superar a crise institucional entre a advocacia como profissão e a advocacia como negócio. Ele vai dar um exemplo bem claro de como isso seria possível através da figura do Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas da história do rock, né? Sem comentários. Ele ia listar 3 lições a partir da postura de Jimi Hendrix. A primeira lição, os roqueiros tocam de forma poderosa e apaixonada. A segunda, os roqueiros criticam o establishment, mas também colaboram com ele. E a terceira, o rock é democrático, pois é feito por pessoas comuns para pessoas comuns sobre pessoas comuns. Bem, a grande questão aqui é referir-se à compreensão do rock como uma representação do real, como um artefato cultural gerando o gerador de sentidos sociais. Assim, faz necessário alguns esclarecimentos sobre o conceito de representação e sobre como o rock pode ser visto como uma forma de representar o direito. O rock como uma forma de representar o direito. A importância do rock como fenômeno jurídico. Ele vai atuar como uma forma de representar os elementos e transmiti-los a audiências diversas. O uso das representações sociais assim se representa como um instrumento teórico-metodológico promissor para compreender o direito como uma construção social, inserida num movimento mais amplo e que envolve relações de poder a toda a sociedade. Interpretar a realidade social. Pois ele, enquanto campo de conhecimento, faz parte de um conjunto de saberes que organizam e moldam a sociedade, sendo uma das maneiras de atribuir sentido à realidade, por meio dos seus valores, normas, leis, etc., que circulam na sociedade através dos discursos, imagens e meios de comunicações audiovisuais, dentre outros. Direito como fruto da diversidade.
O direito circula pela sociedade e tem como acesso as pessoas que o veem, tocam, sentem e exprimem-no de alguma forma, causando impressões que são significadas de diversas maneiras, mas se que mantém em suas essências um pensamento em comum. O resultado disso é a forma como o direito vai ser retratado e divulgado por determinados grupos de pessoas na realidade social. Aqui podemos pontuar como advogado, uma das figuras mais fortemente ligadas ao direito, seja mostrando na linguagem, cinema e na música, que não poucas vezes é exibido como uma figura corrupta, gananciosa e manipuladora, que usa da sua retórica quase que sofística para convencer determinados pontos de vista claramente duvidosos, como na série americana How to Get Away with Murder, ou no filme Código de Conduta. Representações sociais. As representações sociais estão envolvidas em processos múltiplos, como a difusão e assimilação dos conhecimentos no desenvolvimento individual e coletivo, na definição das ideias pessoais e sociais, na expressão e transformações dos grupos sociais como um fenômeno cognitivo. A comunicação social é grande transmissora para os sentimentos de pertencimento social dos indivíduos, das implicações afetivas e normativas, as interiorizações das expressões, das práticas, dos moldes de conduta e pensamentos socialmente inculcados. Dessa forma, para exemplificar de que forma o rock pode ser analisado como uma forma de representação do direito, iremos propor uma análise da música And Justice for All da banda Metallica. And Justice for All, representações da justiça do rock do Metallica. Sobre o Metallica e a justiça. Vou falar agora sobre um pouco do Metallica. Formado em 1981 nos Estados Unidos, o grupo Metallica é considerado pela crítica uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Antes de chegar à sua formação atual, a banda teve vários integrantes, como David Mustantini, Ron McGovern, Cliff Boston e Jason Newsted. Suas músicas com ritmo rápido e agressivo abordam temas diversos. O segundo álbum, Riding the Last Night, por exemplo, tem um tema central à morte, e o terceiro álbum, Master of Puppets, fala sobre poder e dominação. A música escolhida para análise de forma a se demonstrar como o rock expressa as ideias e sentimentos da sociedade na qual se insere. Está contido no quarto álbum da banda, And Justice for All. Interessante destacar que a capa do álbum já manifesta uma representação do elemento jurídico. E a partir disso, vamos falar sobre algumas curiosidades da capa, que é a figura que está sempre presente no slide. Bem, a capa, como vocês podem ver, trata-se da imagem da Temis, considerada a deusa grega da justiça, amarrada com, não sei se dá para perceber, mas ela está amarrada com rachaduras e segurando uma balança na qual caem diversas notas de dólares. As cordas que amarram e parecem sufocá-las podem fazer remissão às forças políticas que influenciam o jurídico, enquanto os dólares podem indicar o que realmente é levado em conduta na hora de um julgamento. As rachaduras remetem à abordagem da decadência. Roger Grammer, o responsável pela arte, disse em entrevistas: os efeitos visuais são uma simples representação da injustiça política e jurídica. Justice is lost, lust is rapid, justice is gone. Tentarei demonstrar de que forma o rock, ritmo de contestação e denúncia, representa o direito a partir da música And Justice for All. A primeira estrofe, A primeira estrofe evidencia a forma desconfiada e pessimista como o judiciário como um todo é visto. Os palácios da justiça, ou fóruns pintados de cor verde, a mesma cor do dólar americano, remete à ideia de que o dinheiro é o fator crucial para se obter uma decisão favorável. De fato, a segunda linha já afirma que é o dinheiro quem fala mais alto, ou quem realmente decide.
Os lobos podem adquirir ser entendidos como diversos funcionários do setor jurídico, bem como os indivíduos que comprometem a dinâmica das relações de poder e delas se aproveitam. O martelo da justiça, item presente nas seções norte-americanas e no imaginário dos cidadãos leigos no Brasil, não está presente para sentenciar seu favor, mas para esmagar como o excesso de poder que os donos do dinheiro possuem. Bem, o refrão segue no mesmo sentido pessimista. Aí vamos ver que o judiciário não se apresenta como digno de confiança, pois a justiça foi violentada pela combinação do dinheiro e poder. O sentimento de desconfiança não se refere apenas ao judiciário, mas também à justiça de forma direta. É como se ela não mais existisse. Além disso, o judiciário controla os indivíduos, puxando suas rédeas, pois só se interessa em conceder a vitória àqueles que efetivamente lhes pagaram, né? Não há uma busca pela vontade dos fatos, e apesar de repugnante, é a realidade sobre o sistema, conforme a música, né? Como a música retrata. Os funcionários do judiciário, novamente, são retratados. São pessoas apáticas, sem sentimentos e hostis. Embora sua hostilidade esteja oculta, a remissão à Inquisição é procedimento utilizado na medievalidade, na qual o acusado não possua chance de defesa, invoca um sentimento de arbitrariedade e falta de possibilidade de defender. Ao final, o dinheiro é quem decide a sentença. Novamente, a figura do estupro é evocada para descrever o que acontece com a justiça na contemporaneidade. O sentimento de impotência e de desconhecimento, ou seria desinteresse, em relação à verdade são evidenciados. A falta de sentimento é apontada como consequência direta da falta de seriedade em apontar a verdade dos fatos. Observe-se, portanto, que a música reflete um sentimento de desconfiança e descrença em relação às instituições jurídicas, acompanhada de uma melodia forte e agressiva. A letra fornece ao jurista indícios de como o poder judiciário é visto, e a representação não é das melhores. São esses elementos que transmitem o sentimento de revolta e anseios por mudanças, e a forma como o direito é visto na sociedade contemporânea. É um conhecimento de apelo emotivo que trabalha com as emoções humanas. O fato de uma das maiores bandas de heavy metal criticar abertamente o papel do judiciário revela um pensamento que transcende a da banda. Isto porque a música é consumida, e é porque emite uma mensagem a qual muitos indivíduos reconhecem como deles próprios. Isto posto, resta ao jurista saber o que fazer com esse conhecimento adquirido, ignorar o elemento social e continuar prezando por normas técnicas dentro de um sistema fechado no qual apenas especialistas participam ou tentam modificar as instituições jurídicas a partir do seu cerne, alterando a forma como exercem suas funções, sejam advogados, juízes ou promotores, de forma a tentar restaurar a confiança social no judiciário. De qualquer forma, o elemento rock permite que o jurista se aproxime das ideias e sentimentos que o senso comum vincula a seu respeito. Agora vamos para as considerações finais do artigo. A partir do rock como fonte de análise, procurou se demonstrar de que forma este estilo musical pode ser compreendido como forma de representar elementos sociais, inclusive o direito. São visões de mundos, anseios, desejos e manifestações que estão expressos no rock, traduzido por uma linguagem específica e mesmo criptografada.
A partir da música And Just For All, de uma das mais aclamadas bandas do heavy metal de todos os tempos, pode-se compreender a existência de uma representação pessimista do mundo jurídico, uma justiça desgastada, frequentemente violentada e obediente apenas ao Deus dinheiro. Pode não ser a imagem majoritária do direito que se perpetua, mas ainda assim refere-se a uma imagem existente. O jurista, atento a essas representações, pode não melhorar, mas transformar significativamente as relações entre o direito e a sociedade. Ouvir o que os indivíduos pensam, sentir e refletir em relação aos elementos jurídicos, podem-se optar por contribuir para uma manutenção desse imaginário ou uma tentativa, por menor que seja, de modificar esses cenários de desesperança. Bem, agora vamos para as considerações finais do artigo. A partir do rock como fonte de análise, procurou-se demonstrar de que forma esse estilo musical pode ser compreendido como uma forma de representar elementos sociais, inclusive o direito. São versões do mundo, anseios, desejos e manifestações que são expressados no rock, traduzidos para uma linguagem específica e mesmo criptografada. Aqui podemos entender que o rock ele não vai dar o que ele quer logo de primeira. É preciso que as pessoas meio que sintam e traduzam o que o autor da música quer passar através da sua melodia, do seu estilo em si, né? A partir da música And Just For All, de uma das mais aclamadas da banda do heavy metal de todos os tempos, né? Pode-se compreender a existência de uma representação pessimista do mundo jurídico, uma justiça desgastada, fragmentada, violentada e obediente apenas ao Deus dinheiro. Pode não ser a imagem majoritária do direito que se perpetua, mas ainda assim refere-se a uma imagem existente. O jurista atento a essa representação pode não melhorar, mas transformar significativamente a relação entre direito e a sociedade, ao ouvir o que os indivíduos pensam, sentem e refletem em relação aos elementos jurídicos. Pode-se optar por contribuir para uma manutenção desse imaginário ou uma tentativa, por menor que seja, de modificar esse cenário de desesperança. E por fim, eu vou trazer a minha crítica, né, sobre o artigo, depois de tudo que eu havia comentado lá em cima, anteriormente, aliás. Bem, o artigo vai demonstrar como a importância da música, porque o caráter dela é democrático, né, porque você pode escutar ela em qualquer lugar, você pode ligar seu Spotify no ônibus e escutar ela, né? O que vai definir a diferença da música entre a literatura é a melodia, né? Que isso vai dar um certo entusiasmo para a pessoa que está escutando, né? O ouvinte. E a partir disso vamos adentrar um pouco sobre o rock, né? O rock, a sua essência é de contestar o sistema. Isso tudo. O rock basicamente é isso, né? Não só isso, né? Mas a essência primordial do rock é contestar o sistema, e a partir desse contestamento que a gente entra na banda Metallica, né? Até o simbolismo do álbum que retrata a deusa Têmis, né? Da justiça, e a partir disso a gente podemos ver na letra da música And Just For All, né? Que a insatisfação com o sistema jurídico, né? Que vai valorizar mais o dinheiro e esse consideramento vai ficar muito impregnado nas pessoas, né? A partir disso. Isso é importante para o operador do direito devido a enxergar o direito fora da normalidade em si, né? De poder ter um distanciamento e poder ver onde ele está inserido, e com isso fazer várias críticas pertinentes e melhorar o sistema. Obrigado por assistir até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e muito obrigado.